Olá, meu caro amigo! Olá, minha cara amiga de todo o Brasil! É um prazer muito grande estar na sua companhia para mais um vídeo da nossa série de Direito Constitucional. E esse vídeo, feito aqui dos meus estúdios, é um vídeo muito especial porque eu recebi muitos, mas muitos pedidos para que eu falasse sobre as leis e os decretos que estão restringindo direitos fundamentais de decretos de prefeitos, decretos de governadores, restringindo direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade de locomoção. Será que eles são legais? Eles são válidos? Eles são constitucionais? Bem, o tema do nosso vídeo de hoje é os limites dos limites. Bem, meus amigos, esse tema, os limites dos limites, eu apresento no meu livro, no meu curso de Direito Constitucional, na página 627. Então, se você tem a nova edição do meu livro, a quarta edição do meu livro, da editora Saraiva, dê uma olhadinha. Na página 627, eu explico os limites dos limites. Olha, basicamente, esse tema foi criado pelos alemães, identificado pelos alemães. Lá eles chamam Schranken, os limites dos limites. Eu te explico. Os direitos fundamentais, eles podem sofrer restrições, né? Os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Os direitos fundamentais, eles são relativos. Quer ver um exemplo? A vida é um direito relativo. Existe pena de morte no Brasil, em alguns casos excepcionais, quando, por exemplo, crimes praticados durante a guerra declarada são puníveis com a morte, a Constituição permite. A Constituição permite o aborto, em alguns casos, a lei brasileira permite o aborto, em alguns casos excepcionais. Mas veja, nenhum direito é absoluto, eu só dei um exemplo da vida, mas poderia dar exemplo de tantos outros direitos. Então, como os direitos, eles são relativos, eles podem sofrer restrições. Mas a pergunta é a seguinte: mas quais são os limites dessas restrições? Quais são os limites desses limites? Daí é que vem essa expressão vinda lá da Alemanha, Schranken, os limites dos limites. Olha, pessoal, o primeiro limite que tem que existir é o seguinte: o princípio da legalidade. Tem que se respeitar o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. O princípio da legalidade tem que estar presente, ou seja, as restrições feitas pelo presidente, pelo Ministério da Saúde, não é? Que é o Poder Executivo Federal, pelo governador do estado, pelo prefeito de cada município, tem que ser uma decorrência da lei. E eu te pergunto, e tem lei permitindo essa restrição, essas restrições de maneira geral? Tem lei sobre isso? Tem lei sobre isso. Meus amigos, é a lei do coronavírus. Lei do coronavírus é a lei número 13.979 de 2020. Essa é a lei do coronavírus. Bem, o que diz essa lei? E recomendo a leitura da lei do coronavírus. Essa lei, ela permite a restrição dos direitos fundamentais, né, durante a pandemia. Veja, é o que nós chamamos de lei excepcional. Essa lei, ela só vai durar o tempo que durará a pandemia do coronavírus. Portanto, é uma lei que tem uma duração vinculada à pandemia, à declaração de emergência no caso da pandemia. Portanto, essa lei excepcional, que só tem essa duração, portanto, excepcional, essa vigência excepcional, essa lei do coronavírus, ela permite que as autoridades que têm competência quanto à saúde possam decretar medidas coercitivas, medidas restritivas aos direitos dos cidadãos. Pergunta é: quem é competente para declarar isso? Quem é competente? O que a Constituição diz sobre a saúde? Bem, primeiramente, o artigo 23 da Constituição. Para ser preciso, o artigo 23, inciso 2 da Constituição, ele prevê que é competência comum de todos os entes federativos cuidar da saúde. Então, cuidar da saúde é uma competência de todos os entes federativos: União, estados, DF e municípios. E quem tem competência para legislar com relação à saúde? Bem, a competência para legislar sobre a saúde está no artigo 24 da Constituição.
é o que nós chamamos de competência concorrente. Para ser preciso, é o artigo 24, inciso 12 da Constituição. Diz que é competência concorrente legislar sobre a saúde. O que é isso, competência concorrente? Competência concorrente é aquela em que a União faz a lei geral sobre a saúde e cada estado faz a sua lei específica. Isso vale para o DF também. Então a União faz a lei geral, os estados fazem a lei específica. Tudo bem? É o artigo 24 da Constituição. União faz a lei geral e Estado faz a lei específica. Flávio, e o município? O município legisla o quê? Tá lá no artigo 30, inciso 2 da Constituição. Artigo 30, inciso 2. Diz que compete ao município suplementar a lei federal e a lei estadual no que couber. Suplementar a lei federal e estadual no que couber. Artigo 30, inciso 2. Ou seja, os municípios vão fazer leis no tocante às peculiaridades de interesse local. Então a União faz a lei geral, e ela fez a lei do coronavírus, lá de fevereiro de 2020. Os estados farão suas leis específicas, atendendo às peculiaridades, às necessidades do município, às necessidades dos estados. E os municípios vão suplementar a lei federal e a lei estadual no que couber, aquilo que for do interesse local, ok? O STF acaba de reafirmar esses artigos todos, o STF acaba de reafirmar, numa decisão cautelar tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, na ADPF 672. Então, na ADPF 672, né, o ministro Alexandre de Moraes, ele reafirmou a competência dos estados de legislar em matéria de saúde e a competência dos municípios de legislar em matéria de saúde, referentes e citando esses artigos que eu acabo de mencionar para vocês. Então, pessoal, pode o governador do estado restringir, por exemplo, a liberdade de locomoção? Ele pode restringir a liberdade de ir e vir dos seus cidadãos? Ele pode. Mas, professor, ele pode inclusive impor multa àquele, por exemplo, comércio que mantém aberto as suas portas, mesmo quando determinado fechamento, ele pode impor multa? Ele pode. Ele pode impor multa ao cidadão se for uma obrigação não sair de casa? Ele pode. O que eu tenho visto é que praticamente todos os estados brasileiros, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, têm feito para os cidadãos recomendação. Recomendação para os cidadãos permanecerem em suas casas. E obrigação para aqueles comerciantes de serviços chamados de não essenciais fecharem suas portas. Então veja, é uma obrigação para os comerciantes fecharem suas portas e uma recomendação para o cidadão ficar em casa. Se o cidadão descumpre essa recomendação, o que o governador pode fazer é lamentar. Agora, se o comerciante descumpre aquela obrigação, obrigação é diferente. Obrigação pode suspender o seu alvará, pode cassar o alvará de funcionamento, pode impor multa. E te digo mais uma coisa, hein, pessoal? Isso é crime, previsto no Código Penal. Descumprir as ordens sanitárias em tempos de epidemia é crime, está previsto no Código Penal. Então é possível até a polícia prender em flagrante? Bem, é possível se descumprir a ordem sanitária, as recomendações sanitárias. Tudo bem? Legal. Agora, então, vimos que eles são competentes para fazer isso. Mas, Flávio, então não tem limite? Então o governador pode fazer o que quiser, o prefeito pode fazer o que quiser? Não, não é isso, né? São os limites dos limites. Schranken, Schranken. O primeiro e principal limite é o princípio da proporcionalidade. O famoso princípio da proporcionalidade. Através de 3 critérios para a aferição da proporcionalidade. São eles: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, portanto, uma medida para ser restritiva, uma medida restritiva para ser constitucional, ela precisa, portanto, passar por esse crivo. Nem todo ato restritivo é constitucional. Tem que passar por esse crivo de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Bem, o que é adequação? Adequação, pessoal, é uma relação linear de causa e efeito. Aquela medida restritiva tomada pelo governador e pelo prefeito
alcançará o resultado pretendido? Essa é a pergunta. Uma relação de causa e efeito. Então, nesse nosso exemplo aí, não é? As medidas do prefeito. Por exemplo, o prefeito que obriga os cidadãos daquele município a usarem máscara quando saírem nas ruas. Por exemplo, tem alguns prefeitos que estão fazendo isso. Então, esse ato restritivo do prefeito, essa ordem do prefeito, alcança o resultado pretendido, ou seja, diminui a proliferação do vírus? Parece que sim. O prefeito que obriga as pessoas a permanecerem em casa, isso alcança o resultado pretendido de diminuir a transmissão? Bem, parece que sim. Adequação é uma relação de causa e efeito, ok? Essa é fácil de ver, é fácil de detectar. O segundo critério, esse é mais difícil. O segundo critério é a necessidade. Bem, não é difícil de entender, é difícil de verificar no caso concreto. Necessidade é o seguinte: dentre as medidas existentes, dentre as medidas possíveis, essa medida tomada pelo prefeito e pelo governador é a medida menos lesiva possível ao direito? É a medida menos lesiva dentre as medidas lesivas possíveis? Essa medida é a menos lesiva, é a menos prejudicial para os cidadãos? Bem, aí veja, você tem que analisar o caso concreto. É cada caso concreto que você vai verificar se aquela medida atende ao critério da necessidade. O terceiro critério é o da proporcionalidade em sentido estrito. Proporcionalidade em sentido estrito. O que é isso? Essa é fácil de ver. É uma ponderação entre os valores conflitantes. Portanto, é um juízo de valor, portanto, uma balança. Vamos colocar numa balança os dois direitos em conflito. E vamos verificar qual direito pesa mais. Por exemplo, no caso da liberdade de locomoção, de um lado é a liberdade de locomoção que está sendo violada, e do outro lado é a saúde pública, é a vida da população. Então, portanto, esse é o critério, essa é a balança em que nós vamos verificar. Veja, é possível que essas medidas restritivas tomadas por prefeitos e governadores possam ser levadas para o Poder Judiciário. E aí o Poder Judiciário ele vai examinar se essas medidas são constitucionais ou não, principalmente à luz do princípio da proporcionalidade e desses seus critérios. Eu disse, não é, que presidente, governadores e prefeitos podem fazer atos que restringem direitos desde que eles sejam proporcionais. E digo mais, desde que eles sejam razoáveis. Outro critério é o critério da razoabilidade, um critério que surgiu nos Estados Unidos, na Suprema Corte norte-americana, e os americanos chamam de substantive, due process of law, ou seja, é o devido processo legal no seu aspecto substantivo ou material. Uma última coisa, Flávio, mas e se houver colisão entre essas normas? Pode haver colisão? Veja, meus amigos, os governadores eles podem legislar sobre o interesse dos seus estados em matéria de saúde pública. Mas essas legislações, essas normatizações estaduais não podem ferir a normatização federal. Porque, como eu te disse, a competência é concorrente. A União faz a lei geral, os estados fazem a lei específica. Os estados podem legislar em matéria de saúde, mas não vai poder colidir com as normas federais. E o mesmo vale para os municípios. O município ele pode suplementar a legislação estadual no que couber, ou seja, naquilo que for de interesse público. Então, por exemplo, se o governador do estado recomenda apenas o fechamento de estabelecimentos chamados de não essenciais, se ele recomenda, cada município, a depender do seu critério, pode determinar esse fechamento. Agora, o contrário não é possível. Se o governador determina o fechamento de todo esse comércio, não pode o município contrariar as ordens do governador, porque a função do município é suplementar a lei estadual no que couber, suplementar, e não contrariar a lei estadual. Por fim, uma indicação, uma recomendação para você, para quem não sabe, é que nesse primeiro semestre de 2020, todos aqueles que adquirirem o nosso livro Curso de Direito Constitucional da editora Saraiva, todos os direitos autorais desse livro serão revertidos em cestas básicas que serão doadas para instituições de caridade. Portanto, conto com a sua compra, adquira o nosso livro e ajude-nos a ajudar aqueles que mais precisam. Foi um prazer estar na companhia de vocês em mais um vídeo. Até o próximo!